Olá, alunos do quarto ano. Eu sou a professora Giovana Rocha. Nesse momento, nós vamos ter aula de História, certo? Nós vamos iniciar com a correção da 229, né? Porque se pode afirmar que as economias indígenas são economias sustentáveis, porque buscam relações equilibradas com a natureza, permitindo que o desenvolvimento econômico aconteça sem destruí-la. Então, sem destruir a natureza, se diz sustentável. 2. Você acha que seu país possui uma economia sustentável? Por quê? Quando observamos a nossa relação com a natureza, fica evidente porque a economia brasileira se tem se mostrado pouco sustentável. Então, nós não temos. 3. O que pode ser feito para que as atividades de onde você mora possam ser sustentáveis? Aqui vem resposta pessoal. Lembrando que sustentáveis tem a ver o quê? Com a preservação da natureza. Tudo bem? Vamos à próxima. No próximo slide, nós vamos continuar com a correção da página 232. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, onde eles desembarcaram? Em Porto Seguro, na Bahia. Em que data isso aconteceu? 22 de abril de 1500. 3. Os portugueses foram os primeiros a conhecer esses territórios ou já haviam outros povos aqui? Não, eles não foram os primeiros. Os indígenas já habitavam os territórios antes da chegada dos portugueses. 4. Quando começou de fato a colonização no Brasil? Começou em 1530, quando o rei de Portugal enviou pessoas para garantir a posse do novo território, certo? Com relação a essa ficha de atividades, que alguns alunos me perguntaram, dizendo que era um pouco complicada, eu resolvi colocar aqui a imagem de onde vocês deveriam pintar, né? Que eram as fichas de atividade 125 a 128. De vermelho, que eram os Tupi-Guarani, e de verde o povo G. Então a tia Giovana colocou, eu vou mandar lá no grupo esse slide para que vocês vejam onde vocês têm que pintar, porque vocês tinham que comparar o mapa do Brasil com esse aqui e encaixar onde cada um desses povos, morava, eram encontrados. Então eu vou mandar isso aqui lá no grupo para que vocês possam pintar de acordo com o que a tia Giovana colocou aqui, tá bom? Continuando, as terras onde habitavam os Gs corresponde a quais estados atualmente? Tia Giovana colocou todos aqui. Porém, se vocês quiserem colocar a metade, pode? Não, porque diz a quais estados. Você tem que colocar todos, certo? Alguns vão perguntar, tia, posso botar só alguns? Não. E as terras onde habitavam os tupis-guaranis correspondem a quais estados atualmente? A tia Giovana também colocou todos aqui. Vocês lá no grupo vão ver os slides, certo? Eu vou abrir espaço um pouco para que vocês observem se foi isso aí realmente. Não conseguiu ler direito? Abre o slide lá no grupo que você vai encontrar isso aí, tá bom? Vamos continuar agora. De que maneira os Tupinambá utilizavam os valores de cooperação e solidariedade na sua comunidade? A cooperação e a solidariedade tinham um papel fundamental nas comunidades Tupinambá. Era por meio delas que se organizavam as funções, o cotidiano, o trabalho e a convivência. 5. Escrever um parágrafo utilizando indígenas, agricultura, artesanato e tupi. Aqui se diz respeito à página 126, resposta pessoal. Você vai criar um parágrafo envolvendo essas 4 palavras aqui. Isso foi a correção, certo? Na próxima página, nas páginas 127 e 128, tínhamos um poema. Sobre o que se tratava o poema? Sobre as grandes navegações portuguesas. 2. Porque, para o poeta, o mar representa as lágrimas de Portugal? Porque a viagem separava as famílias. 3. Fazer um desenho que representasse as navegações, que trouxeram os portugueses aqui para o Brasil.
certo? Agora nós vamos dar continuidade ao conteúdo de hoje. Primeira impressão das novas terras. Pero Vaz de Caminha foi um nobre português que esteve na esquadra de Pedro Álvares Cabral, que chegou no Brasil em 1500. Ele trabalhava como escrivão, um funcionário responsável em escrever relatos para o rei, né? Então, escrivão, já está dizendo, ele era quem escrevia. Então, este é o rei Dom Manuel I, foi para ele que Pero Vaz de Caminha escreveu relatando que os navegadores haviam encontrado as novas terras. Que novas terras eram essas? O Brasil, certo? Inicialmente, os portugueses fizeram os indígenas trabalhar no corte das árvores do pau-brasil e no transporte da madeira para os navios. Então, isso aqui é o esquema que tem no livro de vocês. Muitos indígenas trabalharam para os portugueses em troca. Eles recebiam ferramentas como facões, machados, nada do que aquilo que era de fato de direito, né? Com o tempo, os indígenas não aceitaram mais trabalhar para os portugueses. Eles passaram a perceber que aquilo ali não estava correto. E os portugueses passaram então a escravizar os índios. E muitos indígenas fugiram, certo, dos colonizadores portugueses, porque eles não estavam mais aceitando trabalhar daquela forma para os portugueses. A princípio, eles estavam, né, curiosos e foram aceitando, mas ao final de tudo o que aconteceu foi um conflito, certo? Como mencionamos na página anterior, né, que isso aqui foi tirado do livro de vocês, as primeiras impressões sobre as terras brasileiras e os seus habitantes foram relatadas por Pero Vaz de Caminha, escrivão da esquadra de Cabral. Essa carta é considerada um importante documento da nossa história. Então, nós temos aqui, certo, o mapa do Brasil e vocês vão ter a oportunidade de conhecer, certo, um pouco sobre essa nossa história. Sobre essas explicações que eu dei a vocês, vocês irão fazer as atividades, certo, das páginas 235 a 237, que são essas que eu estou mostrando, ó. Nós temos um texto que você vai ler, tem o glossário, que é onde tem o significado de palavras que você provavelmente não conheça. Você vai ler o texto, vai responder todas essas questões sobre o texto, até a 237. Né? Temos aqui um pouquinho mais falando sobre os primeiros imigrantes, certo? A imigração de portugueses para o Brasil aconteceu a partir de 1530, que foi quando foi dito lá no slide que iniciou de fato a colonização, certo? Quando os primeiros colonos chegaram para viver no território e garantir posse das terras de Portugal. Então, até então, não existia de fato a colonização. Quando, de fato, eles vieram para cá, se instalaram, começaram a fazer movimentos, né, de plantação, aí sim aconteceu essa colonização, certo? Então, por esse motivo, a cultura portuguesa faz parte da formação do Brasil. Então, nós temos diversas heranças deixadas pelos portugueses, bem como pelos indígenas e bem como pelos africanos. Então, é uma junção, certo? Com a lupa na mão, você já sabe que é uma sessão que você vai fazer, você vai pesquisar, né, vai responder. Quais razões motivaram os brasileiros a migrarem para Portugal? Pesquise essas informações e registre-as a seguir. Então, aqui você vai pesquisar para poder responder, né, até a 237. Vamos lá, agora eu vou mostrar para vocês a ficha de atividade que vocês vão fazer em casa, ó. Reforçando propriedades do pau-brasil. Então, vocês sabem que o pau-brasil, foi muito importante, vai ter aqui qualidade sobre ele, o uso deles, vocês vão ler e vão responder. Qual foi o resultado da exploração do pau-brasil pelos portugueses? Volta ao texto para responder. Vai fazer o caça-palavras, né? As palavras que completam corretamente as frases a seguir. Daí nós temos A, B, C e D. Um dos principais produtos produzidos pelos portugueses na colonização do Brasil foi tracinho. Tia, eu não sei. Volta para pesquisar lá. A colonização do Brasil aconteceu com base na
Os povos africanos foram muito importantes para a construção da tracinho brasileira. E, por último, a escravização realizada pelos portugueses não foi apenas de africanos, mas também de tracinho. Respondam tudo, qualquer dúvida me chama e a gente se encontra na próxima aula. Até lá, então.